Plasticidade cerebral, já ouviu falar? Plasticidade cerebral é a capacidade que o seu cérebro tem de se remodelar ao longo da vida, em função das novas experiências pelas quais você passa, né? E se a gente quiser saber de verdade mesmo assim como elas acontecem, é simplesmente maravilhoso, porque sempre que uma nova aprendizagem acontece, os nossos neurônios, eles criam uma espécie de rede neural que registra aquela aprendizagem. E funciona assim. O seu cérebro está repleto de neurônios, cerca de 86 bilhões. Os neurônios são uma espécie de células nervosas que captam informações, processam as informações e passam adiante para outros neurônios. Quando você está aprendendo, alguns desses 86 bilhões de neurônios, eles estão particularmente ativos, ocupados em registrar no seu cérebro aquela nova aprendizagem. E quanto mais você exercitar aquela nova aprendizagem, mais forte ficam as ligações entre os neurônios que a registraram. Bom, como uma estrada pela qual você passa várias vezes e deixa marcas cada vez mais fortes, e aí é muito mais difícil de esquecer coisas que a gente faz com frequência, porque as conexões entre os neurônios vinculados àquela aprendizagem específica são mais fortes. Bom, aprendizagens com conexões fortes são fáceis de lembrar. Já as aprendizagens que são mais fracas, né? A conexão é mais fraca, elas são mais difíceis da gente recordar. E isso tudo é maravilhoso porque está dentro de você. É você, sou eu que pode controlar isso, né? Essas conexões entre os neurônios a gente chama de sinapse. É pelas sinapses que os neurônios se comunicam uns com os outros. Mas o que faz com que certas sinapses sejam mais fortes, né, do que outras? Um dos fatores que fortalecem as sinapses é a sua ativação repetida. Quanto mais se ativa uma sinapse, mais ela se fortalece. E uma das formas mais comuns de se ativar uma sinapse é pela prática. Ou seja, quanto mais você coloca em prática um determinado conhecimento, mais forte eles se tornam, né? Mais forte se torna essa sinapse relacionada a ele. Isso quer dizer que o cérebro se modifica fisicamente na medida em que as aprendizagens vão se consolidando. Os neurônios, literalmente, eles vão esculpindo as suas aprendizagens no seu cérebro. E aí a gente vê que também tudo depende da nossa força de vontade em manter aquilo ativo. Se a prática fortalece certas sinapses, isso quer dizer que aprendizagens que se realizam apenas uma ou duas vezes e não são mais praticadas, não criam conexões fortes. Então elas ficam ali esquecidinhas, né? Então esse conhecimento que não é reativado, ele vai se apoiar em conexões fracas, conexões difíceis de se sustentar no cérebro, conexões que podem simplesmente desaparecer e dar lugar a outras. E isso faz parte da vida. Isso é muito maravilhoso, porque de fato essa reformulação de conexões é um processo tão dinâmico que se uma parte do seu cérebro for danificado em um acidente, por exemplo, as outras partes vão tentar reorganizar para poder dar conta das funções que antes eram realizadas por aquela. Por isso que é tão importante não deixar de aprender nunca. Nem sempre o cérebro consegue, né, ter esse sucesso pleno nesse sentido, mas ele tenta. Mas há casos interessantes. Dentro da literatura médica, a gente vê casos de pessoas que conseguiram, né, essa capacidade de aprendizagem, de remodelação constante, é o que a gente chama de plasticidade cerebral ou plasticidade sinapse. E ela existe por toda a nossa vida, embora seja mais forte na infância e durante a adolescência.
Mas isso não significa que você não possa utilizá-la em outras idades. Por isso, fique atento. Conhecimento é vida, conhecimento faz com que você se mantenha sempre muito bem.